Capítulo 541, Execução, quase, perfeita 1. Tive uma ideia, disse Lit. Ele estava tão acostumado a confiar no senso de mana de Solus e na visão da vida que usar a visão do fogo parecia errado. Era uma das habilidades mais antigas de Lit, que agora ele usava principalmente para cozinhar, já que a visão da vida provou ser superior em combate. A visão do fogo concedeu-lhe o equivalente mágico dos óculos térmicos, permitindo-lhe ver no escuro em uma escala de cores de acordo com a temperatura do ambiente. O laboratório estava iluminado por cristais de luz que não emitiam calor, caso contrário, ele teria ficado cego. A visão de fogo não forneceu informações sobre a força do inimigo, mas ainda conseguiu identificar sua posição e tamanho. Lit ficou parado por um tempo, estudando o tempo e as rotas das patrulhas. Não posso cometer erros. Um passo em falso e seremos cercados. Conhecer Hatpak foi uma bênção disfarçada. Sem as informações dele, eu teria demorado muito para abrir as portas e quem sabe o que poderia ter acontecido, pensou Lit. Ele se preocupava mais com o Xamã do que com o Balor. Até onde ele sabia, apenas o primeiro poderia bloquear sua magia dimensional graças à capacidade inata dos orcs de manipular cristais de mana. A magia dimensional era uma ferramenta poderosa. Lit confiava nele tanto para o ataque quanto para a defesa. A maioria de seus planos de contingência eram impossíveis sem ele. Depois de ter certeza de que entendia perfeitamente a situação, Lit subiu as escadas e seguiu uma das patrulhas. Ele praguejou quando viu que todos eram orcs revertidos ao estado de elfo. Eles se moviam ágil como gatos, com membros magros, mais adequados para uma dançarina profissional do que os brutos que eram. Os inimigos teriam visto o grupo de Lit imediatamente, se não fosse pela zona de silêncio e o feitiço de cancelamento de cheiro com o qual ele os envolveu. Lit manteve vários feitiços preparados enquanto seguia atentamente os movimentos de patrulha com a visão de fogo. No momento em que os orcs encontraram uma patrulha de ogros revertidos, Lit soltou os tentáculos mágicos do espírito que havia preparado e quebrou os seus pescoços. Então, ele acenou com a mão, fazendo portais aparecerem abaixo de seus pés. Ele moveu os cadáveres para uma das celas no 7º andar, das quais Lit memorizou as coordenadas e fechou a porta antes de sair. 10 inimigos de elite foram engolidos pelo corredor dimensional e trancados de uma só vez. Ninguém poderia destruir seus corpos agora. Rápido! Precisamos nos mover antes que as outras patrulhas percebam seu desaparecimento. Lit disse. Zolgrish assinou com a cabeça para a engenhosidade de qual é o seu nome e seguiu seu exemplo. Juntos, eles limparam rapidamente os corredores externos das patrulhas. Mesmo em seu estado enfraquecido, Zolgrish não teve problemas em usar magia da água para congelar seus oponentes e magia dimensional para trancá-los. Assim que chegaram à porta mais próxima do laboratório, Lit abriu caminho para o Lich. Ele não precisava da visão da vida para saber que a porta estava encantada. Os muitos cristais de mana fundidos em sua superfície não poderiam ser apenas para decoração. Zolgrish ergueu a mão direita esquelética na frente da porta de prata sólida, fazendo uma espiral holográfica feita de runas aparecer. Interessante, ele disse depois que a porta se recusou a abrir. Eles conseguiram adulterar meu código. Eu me pergunto se sua inteligência recém-descoberta vem de reverter os efeitos da queda ou de dominar a conexão com minha essência que agora habita seus corpos. A última possibilidade é meio perturbadora. O tom de preocupação na voz do Lich deixou Lit ainda mais paranoico do que o normal. Enquanto Zolgrish trabalhava no painel de comando da porta, ele verificou os arredores novamente e preparou alguns feitiços extras. Minha preparação foi meticulosa e a execução do meu plano impecável, mas não posso deixar de me preocupar. Se Danica e os Morgul são realmente tão espertos, então eles devem ser próximos. Ele pensou. Para piorar as coisas, eles só precisam mexer em um dos elementos que compõem a energia mundial para selar minha magia dimensional. Existem muitas coisas que podem dar errado. Solus, esteja pronta para intervir. Ela teve o cuidado de mudar de forma lentamente por baixo da manga dele, enquanto Lich ainda estava focado na porta.
Quando sua forma protetora de braço se manifestou, ela fez parecer como se ele simplesmente o tivesse retirado de um item dimensional. Zolgrish finalmente decifrou o código e se voltou para Lith. Estavam em Ulish, disse, enquanto olhava para ele como se fosse a primeira vez que se encontrassem. Você parece diferente, de alguma forma. Você fez alguma coisa com seu cabelo? A porta se abriu, revelando o maior laboratório de forja que Lith já tinha visto. Ele se estendia até onde a vista alcançava, ocupando todo o andar. Não havia sala ou parede separando as várias seções do laboratório, apenas pilares para manter o teto em pé. As paredes de pedra foram esculpidas em estantes de livros e cada uma delas estava cheia de antigos tomos ou pergaminhos. As lombadas ricamente decoradas dos livros eram o único elemento de cor na superfície de pedra em tom de mel. Um campo de força translúcido azul cobria todas as estantes, protegendo seu conteúdo da energia empregada e liberada durante os experimentos de forja. Lith contou menos 20 forjas. Forja era como mestres de forja se referia às mesas de prata que usavam para seu trabalho. Cada forja dentro do laboratório estava coberta de runas de poder, que formavam círculos mágicos ainda pulsando com energia azul. Alguns círculos estavam completos, outros eram obras em andamento, mas todos tinham um objeto pousado no centro, pronto para ser encantado. Para a surpresa de Lith, os livros foram organizados de acordo com um código de cores que ia do preto ao branco, passando por todo o espectro de luz. Que diabos? Ele poderia ter dividido os livros de acordo com o núcleo de mana necessário. Solos, você tem certeza que ele não é um desperto? Lith já estava preocupado com os xamãs orcs sempre serem despertos. A ideia de que até mesmo o Balor poderia se tornar um acessando as memórias de Zolgrish foi o suficiente para reconsiderar seu plano e chamar o exército para mandá-los arrasar a área. Com certeza. Até agora, ele cantou todos os seus feitiços e seu fluxo de mana está estático. Ou ele é um mago falso ou perdeu seu status de desperto junto com a maioria de seus poderes. Meu dinheiro no primeiro. Ela respondeu. O que significa o código de cores? Perguntou Lith. Ele precisava ter certeza de que era apenas uma coincidência. Que código? Isso seria uma coisa idiota de se fazer. Os livros estão em ordem alfabética. Mandei amarrá-los dessa forma para que cada forja tivesse seu próprio quarto. Zolgrish caminhou 2 vezes em direção à forja, no extremo noroeste da sala. Ao contrário das outras mesas de prata, não havia nada nela, exceto 5 círculos concêntricos de runas que brilhavam como uma luz dourada em vez do azul comum. Onde está o dispositivo? Lith disse enquanto suspirava de alívio. Você está olhando para ele? Lish respondeu. Apenas os amadores usam mesas de prata comuns para uma obra-prima. Os verdadeiros mestres usam inflexíveis. Conduz tanto mana quanto prata, mas é centenas de vezes mais resistente. Além disso, você pode mudá-lo para qualquer formato que precisar. Isso torna muito mais fácil inscrever runas com simetria perfeita no vaso para o seu feitiço, uma vez que você tem uma ampla superfície que pode posteriormente reorganizar no formato e tamanho de sua escolha. Muito mais fácil inscrever runas com simetria perfeita no vaso para o seu feitiço, uma vez que você tem uma ampla superfície que pode posteriormente reorganizar no formato e tamanho de sua escolha. Capítulo 542, Execução, quase, perfeita 2. Com um aceno de sua mão, a mesa de prata se transformou em um anel gigante do tamanho de uma porta dupla. As energias místicas fluíram do ar para o construto enquanto o espaço dentro do anel era preenchido por uma essência vermelha e preta que Lith reconheceu como parte de um núcleo de sangue. Eu não gosto disso. Por que não há ninguém aqui? Lith perguntou enquanto usava todos os seus sentidos para escanear a área. Porque o nível de segurança foi definido para que qualquer pessoa sem minha assinatura de energia morresse ao entrar. Com essas palavras, Lith conjurou várias barreiras enquanto as gemas na forma do protetor de braço de solos brilhavam com mana. Relaxa. Eu os desativei. Zolgrish riu do pânico do Ranger. Seu idiota. Isso não significa que cada um daqueles que compartilham sua essência pode estar esperando por nós. Lith repreendeu.
Oh, por favor. Você é simplesmente a diversão de Zougrish desapareceu quando dezenas de monstros revertidos empunhando ferramentas mágicas apareceram do nada. Certo. Droga. O Lich assinou com a mão novamente, fazendo com que o anel voltasse a ser uma mesa. Não tão rápido, uma voz profunda e melodiosa disse. Duas criaturas humanoides apareceram ao lado do dispositivo. Um estava vestindo uma túnica cinza de mágico, deixando apenas a cabeça e as mãos expostas. Ele tinha 1,78 metros de altura, pele castanha clara e cabelos dourados na altura dos ombros. Suas orelhas pontudas separavam os cabelos, revelando um pescoço esguio que, junto com suas feições delicadas, lhe dava um ar feminino. Apenas suas pupilas, flamejando com a mana vermelha correndo por dentro, traíram sua verdadeira natureza. No dedo anular de sua mão direita repousava um anel roxo feito de cristal. Agora que Danka o ativou, ele estava cheio de tanta mana que eclipsou o resto do laboratório para a sensação de mana de Solos. Seja o que for, não é apenas um simples cristal. Solos tentou entender o que ela estava olhando. Ele contém várias assinaturas de energia diferentes, como se fosse composto de vários seres vivos comprimidos juntos. Como um orc pode criar um objeto amaldiçoado em tão pouco tempo? A resposta foi que não. Sempre que um orc xamã usava um poderoso cristal de mana por tempo suficiente, eles deixavam uma marca nele. Seus sucessores, se talentosos o suficiente, poderiam usar essas impressões para acessar parte da experiência de seus ancestrais e seus feitiços mais usados. Relembrar os feitiços de um único xamã era uma questão difícil e complexa, porque quanto mais longe no passado eles viviam, mais tênue era seu traço e mais difícil era encontrá-lo. Danka era diferente. Depois de recuperar as habilidades que sua raça possuía antes de sua queda, ele descobriu que era capaz de ativar todas as marcas deixadas por seus antepassados. Foi a mana residual dos antigos xamãs que Solos confundiu com forças vitais. Danka estava usando parte das energias dos mortos-vivos do Lich para mantê-los permanentemente ativos e ter acesso aos feitiços de nível 4 e 5. A mana residual misturada com a força vital dos mortos-vivos deu àqueles ecos do passado uma aparência de vida. Danka acreditava que tinha conjurado os espíritos de seus ancestrais e que eles o estavam guiando do mundo inferior, concedendo seu conhecimento a ele. Infelizmente, a verdade era que por ter tantas memórias inundando sua mente junto com séculos de ódio e raiva, Danka estava à beira da loucura. Ele estava constantemente balançando a cabeça, mas não por causa do esforço de desfazer a vontade de Zougrish. Ele estava tentando fazer as vozes em sua cabeça se calarem por tempo suficiente para atingir seu objetivo. A segunda criatura estava com o peito nu, vestindo apenas calças. Osmog tinha 2,3 metros de altura, pele azul clara e uma cascata de longos cabelos prateados chegando à cintura. Ele tinha o corpo de um deus grego, com músculos que pareciam ter sido cinzelados em vez de treinados. Ele tinha 6 olhos no rosto e 6 asas emplumadas emergindo de suas costas. Cada um dos olhos era de uma cor diferente, com base no elemento que o habitava, assim como suas asas. Os olhos na testa da criatura eram vermelhos e azuis, os sob as sobrancelhas eram pretos e brancos, enquanto os das maçãs do rosto eram castanhos e amarelos. Tanto Lir quanto Solos se perguntaram se havia alguma conexão entre Balos e a forma híbrida de Lit. Além de não ter um sétimo na testa, os olhos do Balor estavam posicionados exatamente da mesma maneira. As asas em suas costas seguiam o mesmo padrão dos olhos e pareciam ser feitas de energias elementares puras. Desligue este maldito laboratório ou eles vão usá-lo contra nós. Lit disse enquanto conjurava vários raios para dispersar os inimigos e parar o que quer que Danka estivesse fazendo. A asa amarela de Osmog estalou como um trovão, e de repente os feitiços de Lit foram atraídos para ela como se a asa fosse um poderoso imã. A asa amarela armazenou a energia e a purificou a mana de Lit antes de transferi-la para o olho amarelo. Os humanos não deveriam lutar contra seus deuses, Osmog disse. Sua voz era baixa e solene. Não havia arrogância nem ameaça nisso, ele estava apenas afirmando o que considerava ser a verdade.
Os Dríade-ogros juntaram suas mãos, formando uma parede de vinhas que rapidamente cercou Lit quando vários Trolls revertidos ativaram as ferramentas em suas 4 mãos para derrubá-lo através das aberturas que seus companheiros criaram para eles. Cada Troll empunhava 2 cajados de ouro, cada um com o que parecia um rubi do tamanho de uma maçã no topo, que emitia jatos de chamas azuis. Enquanto os Ogrish e Danka estavam envolvidos em uma batalha de pura força de vontade, Ratpak fugiu de cena e se escondeu dentro da sombra mais próxima, esperando que ninguém notasse. O núcleo de sangue do Lich estava diminuído, mas sua mente estava intacta. Mesmo que Danka fosse várias vezes mais forte do que ele e possuísse as mesmas energias, mantê-lo sob controle era uma luta constante para o Orc. Ogrish não tinha esse problema. Era sua energia, seu laboratório. Ambos responderam aos seus pensamentos como se fossem uma extensão de seu corpo. O que você está esperando? Destrua-o. Danka ordenou a seus orcs-elfos. Ele estava bem ciente de que se não fosse pelo cristal roxo em seu dedo, ele já teria sido superado. As ferramentas de mineração com as quais os orcs revertidos estavam equipados pareciam hastes de prata, com cerca de 1 metro de comprimento, com topázio embutido nas laterais. Eles amplificaram o mana com que estavam imbuídos para gerar lâminas de energia capazes de cortar rochas facilmente. Os orcs passaram incontáveis horas nas minas, trabalhando como escravos para o Lich. Seu domínio com as ferramentas de corte era igualado apenas por seu ressentimento por ele. Então, assim que Danka deu a ordem, eles tinham as hastes em suas mãos, moldando seu mana na forma de uma massa e golpeando impiedosamente os Ogrish de todos os lados. Depois de ser pulverizado por problema por meses, o que tais armas podiam infligir ao Lich era apenas desconforto. Seu orgulho quase foi esmagado ao ver suas criações usadas contra ele, ao ver seus escravos ousarem levantar a mão contra seu mestre. Quase. Agora que ele estava tão perto do dispositivo, que Danka estava tão gentilmente mantendo o meio aberto, toda a energia que ele perderia devido aos ferimentos infligidos a ele seria absorvida pelo anel e devolvida a ele em apenas 1 segundo. Inúmeras possibilidades surgiram na mente de Zolgrish e um sorriso cruel teria se formado em seu rosto se ele tivesse um. A situação está muito melhor do que eu previa. É improvável que Mario sobreviva, mas a contratação de ajuda é sempre dispensável. O Lich pensou. Continua no próximo vídeo.